Boa tarde. O Nesp Notícias desta quarta-feira, dia 7 de maio, fala sobre os problemas de mais um bairro de Bauru. A gente foi até o Parque das Nações. Por lá, o problema é a falta de calçadas e a alta velocidade dos veículos que passam pela rua José Vicente Aiello. Cresce procura por grãos que ajudam a emagrecer. Neste empório, a procura cresceu 100% no último mês. Quase faltou o produto. O Nesp Notícias continua percorrendo os bairros de Bauru para verificar as principais reclamações da população. Hoje você vai saber quais são os problemas enfrentados pelos moradores do Parque das Nações. O Parque das Nações fica a cerca de 4 quilômetros do centro de Bauru e é cortado pela Avenida José Vicente Aiello. É justamente a avenida a principal reclamação dos moradores do bairro. Todos os dias, cerca de 90 alunos passam por ela para chegar ao prédio do Projeto Crescer, mantido pelo Centro Espírita Amor e Caridade em parceria com a Prefeitura. Em uma parte do trajeto não há calçada e as crianças dividem espaço com carros em alta velocidade. Falta calçada, quebra-mola, porque os carros passam muito rápido, eles não respeitam, eles não param para a gente poder passar. É arriscado, então, passar aqui com as crianças? Muito arriscado. E tem crianças que as mães não vêm buscar, eles vão do outro lado que realmente não tem a calçada, aí os carros passam, tá vindo 2 carros, eles não param, as crianças ao invés de vir desse lado, vai do outro, é muito perigoso. A rua também é bem ruim, né? Muito esburacada. Quando chove, é perigo de molhar a gente aqui, tá tudo cheio de buraco. E fora a calçada também, né? Seria bom dar uma ajeitadinha aqui, né? Ficar bem legal, né? De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro, a situação piorou depois que a avenida foi duplicada. Nós temos, por exemplo, no asfalto, vários buracos do próprio DAI, que é um afundamento que dá no nível da rua, que um carro tem que sair de um lado para o outro e acaba entrando na faixa do outro carro, né? E não tem sinalização nenhuma, não tem uma lombada. Depois da duplicação da José Vicente Aiello até o Lago Sul, a velocidade aumentou muito dos carros aqui. Então nós não temos uma lombada e uma sinalização adequada para o local. Mas não é por falta de reclamação que o pedido dos moradores não é atendido. José Carlos, que tem uma loja na avenida e diariamente vê pedestres se arriscando, já entrou em contato com a Endurbe. A gente, inclusive, já pediu na Endurbe, já lombado, um redutor de velocidade, alguma coisa que diminui, né? Porque acidente já aconteceu e vai acontecer mais ainda, com certeza, não tenha dúvida disso. Qual que foi a resposta que o senhor teve da Endurbe? É que está em análise, né? Eles estão sempre analisando, mas até agora nada. Outra reivindicação dos moradores aqui do Parque das Nações é o asfalto nesta rua que liga o bairro ao Jardim América. O movimento é intenso e o barro e a poeira incomodam. Anair mora na rua Luiz Ferrari há 23 anos e diz que já ouviu muita promessa de que o asfalto chegaria. Eles prometem, mas não faz nada. O prefeito de Bauru não faz nada. Ele podia fazer, né? Mas tempo de voto ele está nas portas, não deixa ninguém lavar nenhum prato, toda hora chamando. Toda hora está a equipe dele nas portas, chamando a gente, prometendo, né? E ninguém vê nada, não acontece nada. Tem 23 anos que eu estou aqui, ele nunca fez nada. Já na parte alta do bairro, essa praça construída com o apoio do Rotary e mantida pela prefeitura está abandonada. Ela é um dos poucos espaços de lazer, mas fica a maior parte do tempo vazia. Além do mato alto, as traves do campo de futebol estão sem rede e a pista, que antes era um espaço para caminhada, deixou de existir. É para ser um local de caminhada, correr, quem queira. Tá de lado porque o mato tomou conta, junto com os capes que não tem condições de andar aqui. Então muitas pessoas deixam de andar aqui, usar um lugar onde era para todos, para usar a calçada porque aqui não tem condições. Você que mora aqui na frente, sente falta de uma praça em ordem? Ah, sim, porque sempre tinha campeonatos, o pessoal se reunia bastante para poder usar bastante aqui o campo, tanto o campo como o campo de vôlei, mas agora isso não é mais possível.
A gente entrou em contato com a prefeitura e repassou as reclamações. De acordo com a assessoria de imprensa, a limpeza e a capinação da praça, que a gente acabou de ver na reportagem, estão no cronograma da Secretaria de Meio Ambiente. Quanto ao asfalto na rua Luiz Ferrari, a notícia não é boa. Não há previsão de pavimentação do trecho mostrado. Já em relação à falta de calçadas, em um trecho da Vicente Aiello, a prefeitura diz que vai identificar e notificar os proprietários dos terrenos para que eles construam as calçadas. E sobre a alta velocidade dos carros na José Vicente Aiello, a Endurb informa por nota que analisa a implantação de lombadas e também de um radar no local. Vamos agora para um rápido intervalo e ainda hoje a gente fala sobre grãos e sementes que têm a fama de ajudar a emagrecer. O Nesp Notícias volta daqui a pouco. De volta com o Nesp Notícias e a gente fala agora do Dia das Mães. Quanto você pretende gastar com o presente da sua? A gente tem 4 opções para você votar na nossa enquete. Até R$50, entre R$50 e R$100, mais de R$100, ou você não vai comprar presentes neste ano. É possível votar em nosso site ou então pela televisão. Nesse caso é para você que nos assiste aí pelo canal 46.1. No canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto para ver conteúdos extras sobre as reportagens do dia. Hoje, por exemplo, a gente traz o contato da Associação de Moradores do Parque das Nações e também os telefones para quem precisa fazer reclamações na Endurb ou na Secretaria de Meio Ambiente. A campanha do Agasalho 2014 começou no mês passado e já arrecadou 2.500 peças de roupa. Ainda dá tempo de você ajudar. Os agasalhos e cobertores doados serão repassados ao Serviço de Assistência Social para depois serem entregues às famílias necessitadas. Para este ano, a meta da SEBS é ultrapassar as 150 mil peças arrecadadas no ano passado. Em Bauru, são quase 70 postos que recebem o material. A lista completa de locais você confere no site da Prefeitura. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. E veja agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Sol entre nuvens em todo o estado de São Paulo. Pode chover na faixa leste no início da noite de hoje. Amanhã, a instabilidade aumenta e há previsão de chuvas em pontos isolados no período da tarde. Em Bauru, a quarta-feira deve terminar sem chuva, mas há uma pequena possibilidade para o início da noite de amanhã. A umidade do ar agora está em 44%. No início do dia, os termômetros marcaram 18 graus em Bauru. No meio da tarde, a temperatura subiu para 29. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 23 e 29 graus. O golpe militar acaba de completar 50 anos. O Brasil ficou durante 2 décadas mergulhado num regime ditatorial. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de rever o especial 50 anos depois, produzido aqui pela TV Unesp. Nele, personagens ligados a Bauru relembram histórias que vivenciaram nesse período. Você confere os depoimentos dos capitães reformados do Exército, Carlos Pitoli e Daci Rodrigues, do historiador João Francisco Tidei de Lima, do ex-líder ferroviário Rafael Martinelli e do diretor de teatro Paulo Neves. É daqui a pouco, às 8h30 da noite, aqui na TV Unesp. Nós estamos completando 50 anos, né, de ditadura. Isso é uma coisa que tem uma importância fundamental para que todos nós possamos ver a desgraça que foi a ditadura. Vários companheiros morreram, foram caçados pela ditadura. Tinha que ter alguém que se posicionasse contra e nós éramos isso. A liberdade de expressão, ela é fundamental. É o nosso mecanismo de viver. Você lutar pela liberdade não é opção, é obrigação. E daqui a pouco tem mais programação ao vivo aqui na tela da TV Unesp. O Artefato está com várias novidades e a principal delas é essa. O programa agora é ao vivo. O Will Poliveri está acertando os últimos detalhes e adianta pra gente um pouquinho como vai ser essa estreia. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Realmente já está quase tudo pronto para essa volta cheia de novidades aqui do Artefato, viu? Além da Juliana Ramos, que agora vai dividir a apresentação comigo toda semana, a gente volta também com um novo cenário. É um espaço para receber ainda melhor tanto você aí de casa quanto os nossos convidados.
E já que a gente tocou no assunto entrevista, no programa de daqui a pouco a gente recebe o grafiteiro e artista plástico João Crepaldi para um papo bacana sobre grafite. Tem ainda a agenda com os principais eventos culturais da semana, tem a estreia da nossa série de reportagens sobre pontos culturais do estado de São Paulo e, claro, tem também as nossas dicas culturais. E já que o Artefato agora é ao vivo, a gente conta com você aí de casa para deixar o programa ainda melhor. Sabe como? Com a sua participação. É só mandar suas perguntas e comentários pelas redes sociais da TV Unesp com a hashtag Artefato, que a gente vai ter o maior prazer em saber o que você está achando desse nosso retorno. Encontro marcado, então, é daqui a pouco, ao vivo, às 7 da noite, aqui na TV Unesp. Eu e a Ju estamos esperando você, hein? E você também, viu, Larissa? Tá certo, William. Bom programa para vocês. E no próximo bloco o assunto é alimentação. Chia, goji berry, linhaça, eles ajudam mesmo a emagrecer? O Unesp Notícias volta já já. De tempos em tempos, alguns alimentos viram estrelas das dietas. Os grãos e as sementes, como a chia, estão em alta. Mas a queridinha da vez é uma fruta importada, a goji berry. A visita ao empório é semanal. Carlos e Nádia vêm atrás de sementes e grãos, alimentos que ajudam a manter uma dieta equilibrada. Isso ajuda a dar um pouco de energia, ajuda a pele, eu sinto mais disposição, ajuda a digestão também. Então, depois que comecei a alimentar, nunca mais tive problema com a parte de alimentação. Melhoram a saúde porque são alimentos ricos em fibras e nutrientes. A linhaça, por exemplo, é fonte de ômega 3, que ajuda a controlar o colesterol. Aqui, o quilo sai por R$ 10,90. A procura por essas sementes é sempre alta, mas nos últimos meses, outros 2 alimentos têm chamado a atenção nas prateleiras. Um deles é a chia, essa pequena semente que promete uma força para quem quer emagrecer e também serve como fonte de cálcio, ferro, zinco e potássio. O cliente paga R$ 27,90 no quilo. A promessa de um corpo mais magro também está nessa frutinha vermelha. A goji berry é o superalimento da moda. É rica em vitamina C e fibras, o que aumenta a sensação de saciedade. E se faz sucesso, custa caro. O quilo sai por R$ 165,90. Neste empório, a procura cresceu 100% no último mês. Quase faltou o produto. Hoje em dia o goji berry é assim, um dos itens mais procurados, né? Muito divulgado pelas mídias, então o pessoal procura bastante. A semente de chia, amaranto e quinoa, eles são os mais procurados. São alimentos mais saudáveis e que trazem benefícios, mas a promessa de emagrecer não depende só deles. Se o restante da alimentação não for balanceada, de nada adianta investir nos alimentos da moda. Na verdade, o pessoal espera um milagre. É isso que acontece. Ninguém quer ter responsabilidade sobre o próprio emagrecimento. Essa coisa de você ter que mudar, de você ter esse comprometimento com uma dieta, com uma reeducação alimentar. Então, eles não querem isso. Estão à espera de um milagre sempre. Então, acham que isso aqui emagrece. As dietas malucas, sem carboidratos, sem qualquer outra orientação profissional, vai emagrecer. E tentam de tudo. Até funciona temporariamente, mas não é para a vida toda. E a gente vai saber mais sobre o poder dessas sementes e grãos. Será que eles fazem milagre mesmo? A gente recebe agora a nutricionista Eliane Petean. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado. É importante a gente sempre estar falando um pouquinho de nutrição e informando as pessoas do valor nutricional de cada alimento. Com certeza. E eu começo então perguntando sobre o alimento que é a moda do momento, que é o goji berry. Por que ele ajuda no emagrecimento? Se é que ele ajuda mesmo? Não, ele ajuda, é uma consequência a função dele. Ele é uma fruta muito importante, ela é riquíssima em vitamina A, vitamina C, ele é um ótimo antioxidante. Então, qual é a função dos antioxidantes? É eliminar as toxinas do seu organismo. Eliminando essas toxinas, ele vai deixar o metabolismo funcionar adequadamente. Então, tudo que você comer, ele vai digerir, vai permitir com que você absorva o que necessita e excrete o que não necessita.
Quando você tem muitas toxinas no seu organismo, o que acontece? Ela fica metabolizando esse alimento e não absorve. Então, fica fermentando e produzindo cada vez mais toxinas. Então, a pessoa fica impaciente, inquieta, com muito sono, uma falta de produtividade. Quando você come um alimento antioxidante, que elimina essas toxinas, ele ajuda o seu corpo a funcionar adequadamente, mas ele não é milagroso. Para o seu corpo funcionar adequadamente, tem que ingerir os nutrientes necessários. É um conjunto, É um né, conjunto de alimentos. Você tem que ter as vitaminas e sais minerais que são responsáveis em produzir os hormônios, em produzir as enzimas, para o seu corpo funcionar adequadamente. Antigamente dizia muito que as vitaminas e sais minerais é a nossa graxa da nossa máquina. Isso é a pura verdade. Se não tem as vitaminas, não tem reação enzimática nenhuma, nenhuma reação química. Então o corpo não funciona. Em qual quantidade a goji berry deve ser consumida? As pesquisas recentes dizem que são 6 frutinhas ao dia que você deve ingerir. Essa frutinha, se você fizer o teste, você pega uma frutinha dessa e deixa de molho na água. Ela cresce de 3 a 4 vezes. Então, quando você come essas 6 frutinhas, que é normalmente uma colher de sopa, ela vai representar isso no seu estômago 3, 4 vezes mais. Por então isso que dá dá saciedade, né? sensação de saciedade. Mas tem um momento em que seja mais indicado comer no meio da manhã, antes do almoço? Então, aí vai depender de cada indivíduo. Cada pessoa tem o pico de fome. Então, tem pessoas que têm uma fome desesperadora quando chega em casa. Então, ela vai comer essas 6 frutinhas meia hora antes de chegar em casa. Agora, tem pessoas que acordam morrendo de fome, então ela vai comer de manhã. E tem pessoas que têm necessidade de comer antes do almoço, então vai depender do nível de fome de cada um. A gente não pode generalizar, porque cada indivíduo reage de uma forma diferente. Certo. Mas nós vemos aí que ela é bem cara, né? O quilo, R$ 165. Tem outras frutas, ou sementes, ou grãos que tenham características similares, que tenham essa mesma função que a goji berry? Existe. Tem uma fruta que eu gosto muito, só que as pessoas têm que saber exatamente a quantidade. A uva é extremamente antioxidante, só que ela também é calórica. Então, você tem que saber a quantidade que vai comer e qual o horário. Por exemplo, um suco de uva, 150 ml de suco de uva, é muito bem-vindo depois de uma atividade física. Porque além de ser antioxidante, que você produz vários radicais livres durante a atividade física, ele aumenta a produção de glicogênio para queimar a sua gordura como energia e preservar o seu músculo. Só que muitas vezes você não consegue tomar esse suco de uva. Então, tem o extrato de semente de uva. 1 grama ao dia, ele é excelente. Pode ser colocado em sucos. O extrato é um pó, né? É um pó que você compra nesses empórios, tá? Nessas casas de produtos naturais. Então, você pode acrescentar isto em sucos, quando é só o pó. Porque o pó é uma coisa mais... não é tão concentrada quanto o extrato. Então, tem que ser uma colher de sopa, o pó de semente de uva. O extrato já é feito em farmácias de manipulação em cápsulas, para as pessoas que não têm tempo nem de utilizar esse pó no suco. Por exemplo, trabalha-se o dia inteiro em reuniões, o dia inteiro dando aula. Ingere a cápsula. Ingere as cápsulas de extrato de semente de uva, que é para ingerir 1 grama ao dia, 500 miligramas na hora do almoço e 500 na hora do jantar. Ou 1 colher de sopa no suco da manhã ou da noite. Por que eu sempre resumo? Manhã, noite, almoço e jantar. Porque são os horários que nós estamos ou em casa ou no restaurante, porque na hora do serviço você muitas vezes esquece até de tomar o lanche que é necessário. É verdade. E falando de outro alimento que a gente citou também, a chia. Por que ela ajuda no emagrecimento? Tem funções semelhantes a goji berry ou são outras funções? Não, a chia tem outras funções. Eu gosto muito, eu uso muito a chia. Por que ela ajuda as pessoas a perderem peso? Para ter esta função, ela tem que ficar de molho. Tem que ser hidratada antes, então, do consumo. Tem que ser hidratada mais ou menos 4 horas. Você deixa na água e depois prepara o suco com esta água.
Ou você coloca no iogurte ou você coloca no leite, mas tem que ficar mais do que 4 horas, porque quando você come dá aquela sensação de saciedade. Como as sementes são pequenininhas, elas ficam viscosas, então você digere ela bem. Então, essa função de diminuir o apetite, ela só tem quando ela fica hidratada. Quando ela não está hidratada, essa função diminui assim mais do que 50%. Tem as vitaminas, outras propriedades. Tem outras propriedades importantíssimas da chia é que ela controla o colesterol, o HDL e o LDL, a nível lipídico, a parte de gordura no sangue. E o outro fator importantíssimo, olha, ela controla colesterol, mas tomem cuidado. Não é para comer em grandes quantidades, é no máximo 2 colheres de sopa ao dia. Já hidratada? Não, sem ser hidratada. Tá. Então, e não são as 2 de uma vez, são intercaladamente, ou de manhã, à tarde, o horário que as pessoas realmente conseguirem a fazer isso. Se for tomar de manhã, tem que deixar desde a noite na água. Se for tomar à noite, deixa desde manhã na água. E ela é muito importante também porque ela tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Raciocínio para processos inflamatórios, que é o ômega 3. As pessoas que têm muito artrite, artrose, dores musculares, dores nervosas, então isso ajuda muito, tanto no processo inflamatório, a parte de memória, porque tem muito ômega 9 para quem está fazendo concurso, prestando vestibular, ou tem um desgaste muito grande emocionalmente no dia a dia do trabalho. Por isso que ela é importante, só que ela é calórica. Então tem que tomar cuidado. Tem que ter esse limite de consumo. Tem que ter tudo na nossa vida, tem a quantidade certa. Nós não podemos extrapolar, porque é bom, brasileiro tem esse costume, é bom, vamos comer. Abusa não, Calma, tem a medida. Tem a medida certa para tudo. Certo, Eliane, muito obrigada por seus esclarecimentos. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.